a palavra dele. É motivo de nós alegrarmos os nossos corações. É motivo de nós agradecer a oportunidade que foi nos concedida. Eu agradeço a pastora Benedita por ter nos confiado essa palavra de hoje. Amém? Quantos estão alegres? Esperançosos? Então olha para o seu irmão e fala assim: fé. Mais uma vez, fé. Amém. Aconteceu algo assim muito interessante. A irmã Aline, Deus deu uma palavra para ela justamente falando de fé. Ela pregou, se não me engano, foi em Hebreus capítulo 11, por ali assim. Abraão. E aí aconteceu um fato essa semana que aí me chamou a atenção, me fez um despertamento. Eu estava fazendo acompanhamento, fazendo a leitura bíblica, de repente me dei de frente com essa passagem e falei assim: é aqui. E hoje, como de costume, eu fui fazer meu exercício e justamente para o Senhor falar no meu coração e confirmar comigo que essa é a palavra que o Senhor tem para nós. E o Senhor deu a confirmação, porque é muito bom que nós estemos atentos ao falar do Senhor, para nós sabermos discernir quando o Senhor fala conosco, quando o Senhor requer de nós alguma coisa. Os irmãos assentados como estão mesmo, abra suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo número 14. Eu vou fazer uma leitura, ela é breve, e a minha palavra também é breve, que eu sou de falar pouco. Daqui para meia-noite nós está todo mundo em casa, com a graça de Deus. Mora todo mundo pertinho, né, Leite? Evangelho de Mateus 14, a partir do verso 34, 35 e 36. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Diz assim a palavra do Senhor: e tendo passado para outra banda, cegaram a terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram todos os que estavam enfermos, e rogando-lhe que, ao menos, eles pudessem tocar a orla da sua veste. E todos que a tocavam ficavam sãos. Amém? Então os irmãos deu para entender que eu vou falar de fé. Vou pegar o embalo. Porque é isso que o Senhor quer de nós. Fé. Essa semana, a semana passada ainda, eu já estava preocupado. Eu tinha que fazer um pagamento de um valor não pequeno. Mas eu comecei a ficar preocupado. Eu tenho um amigo lá na cidade onde a minha mãe mora, minha cidade natal, minha terra natal, melhor dizendo. Nós somos amigos desde a infância. Só que tem uns 6 anos, 7 anos mais ou menos, que a gente passou a fazer negócio junto. E ele me vende e eu revendo. Bom, então eu fiz uma compra dele e dei um cheque para ele para o dia 20 de janeiro. Passou o dia de 20 de janeiro, graças a Deus, né? E aí então, quando faltavam 8 dias para aquele cheque vencer, eu vi que as coisas estavam apertadas. Eu falei assim: e agora? Não está vendendo carro, o cheque está lá, tem que pagar. O jeito de eu conversar com o meu companheiro lá, né? Nem sei a religião dele. Ele crê em Deus. Ele é caridoso. Ele já ajudou a nossa igreja, né? Aí eu peguei e liguei para ele e falei assim: meu amigo, o negócio é o seguinte. Durante esse tanto tempo que a gente faz negócio, eu nunca te dei um problema, eu nunca te dei trabalho. Mas agora eu preciso da sua ajuda. Aí ele me chama de Júnior Dário, patrão. Mas o que está acontecendo? Eu falei assim: tem um cheque meu aí para o dia 20,
E eu preciso que pelo menos você me dá mais uns 15 dias de prazo. Porque não está vendendo nada e eu não tenho dinheiro. Mas para que dia que é o cheque mesmo? Assim, dia 20. Mas hoje é 12, Jundado. Pois é, mas eu já estou sofrendo. Não, faz o seguinte então. Vê ter que você arruma aí. E não vai ficar combinado assim. Um dia antes você me liga. Se não der nada certo, você me liga para nós organizar aqui. Amém. Respirei, fiquei mais aliviado. Falei assim, lá está arrumado. Se de tudo não der certo, lá está arrumado, né? Mas ele pega e fala para mim assim, mas não fica preocupado não, vai dar certo. Olha. Bom. Aí a missionária Aline traz aquela palavra de fé. Aí depois eu fiquei juntando os politinhos. Eu sou crente, conheço a palavra do Senhor, ainda que não tanto preciso conhecer, mas conheço o básico. E aquela pessoa lá me alertou que eu preciso de ter fé. Ele falou para mim, ele não falou a palavra fé, mas falou assim, fica tranquilo, vai dar certo. Né? Bom, passaram-se os dias e nada. Quarta-feira era dia 20. Terça-feira, dia 19. Era o nosso combinado. E eu ligar para ele, não deu certo. Ou então vai dar certo. Antes do banco fechar na terça-feira, eu liguei para ele. Aí eu acho que ele pensou assim, bicho, deu problema, né? Falei assim, Flávio, me dá um número de uma conta aí para mim depositar o seu dinheiro hoje. Gente, então, nada nas nossas mãos, para Deus é tudo. Deus faz todas as coisas. Só que nós precisamos de ter fé. E hoje eu quero trazer um despertamento para a igreja, para nós termos fé. Porque tem irmãos, eu conheço muitos, que gosta de andar atrás do profeta, que quer ouvir o profeta falar, e o profeta fala. Mas muitas vezes a pessoa não tem fé. Muitas vezes a pessoa não obedece. Muitas vezes a pessoa não tem atitude. E eu dei meus pulos. Anunciei meu carro, um carro que eu estava tão apegadinho nele, foi o primeiro que foi. Amém, graças a Deus. Né? As coisas materiais desse mundo, nós não podemos jamais apegar a elas. Jamais. Porque o Senhor Jesus nos falou assim, para nós buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E o resto, outras mais coisas, serão acrescentadas nas nossas vidas. Então vamos descansar. Vamos ter fé. Igual esses povos que teve fé. Agora eu falo para os irmãos. Se esse povo, assim como aquela mulher que sofria de um fluxo de sangue, que ela pôs na cabeça dela assim, se eu ao menos tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. E assim aconteceu. Mas porque ela teve fé. Porque ela teve fé. Gente, vocês imaginam Jesus ao vivo e a cores aqui, nós encostamos na mão nele, porque a roupa do homem já é poderosa demais para quem tem fé. Se Jesus chegar aqui agora e nós tocar em Jesus, meus irmãos, aí nós ia todo mundo para a glória mesmo, porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Então, meus irmãos, vamos ouvir sim o profeta. Quem gosta de ir ver o profeta, falar com o profeta, vai. Mas quando Deus quer falar com nós, Ele manda o profeta até nós também. Não é assim? Mas vamos ter fé. A minha palavra hoje, meus irmãos, para mim e para vocês, é fé. É dar os pulos. É fazer por onde as coisas dão certo. A Aline citou Abraão. Aqui no capítulo 12 de Gênesis, ainda fala assim de Abrão. Aqui mais tarde virou Abraão. Deus fala para Abrão assim, o companheiro, agora é o seguinte,
Você sai do meio do seu povo, da sua parentela, de sogro, de tudo que é parente. E vai para uma terra que eu vou te mostrar. E lá eu vou te abençoar. E vou te fazer uma grande nação. Alguém sabe aí se Abraão pelo menos questionou? Não. Ele obedeceu. E teve fé. Teve fé. Mas aí eu pegando e lendo aqui a palavra do Senhor, aí vai lá o profeta Elias. Eita homem. Elias dá uma dura lá em Acabe e olha, não vai chover até que eu não reverta a situação. E com aquilo, Deus vai e fala para Elias, ó, você pega descendo aí, companheiro, porque o negócio pra você vai ficar feio. E Elias vai para onde Deus mandou que ele fosse. Profeta, Natália. Deus mandou e ele foi. E a vida dele estava facinho, que ele ia ser alimentado pelos corvos. Mas nem assim ele se importou, ele foi. Todo dia, de manhã e à noite, aqueles corvos levavam lá um alimento para Elias. Mas de repente, lá onde ele estava, secou a água, porque não estava chovendo. Aí Deus, gente, olha o que Deus faz. Vê se vocês dão conta de entender o que o irmão Dário está querendo falar. O que o Espírito Santo me fez entender. Que Deus, gente, Deus é poderoso demais. E Ele faz teste conosco. E o Senhor põe nós numa prova que você vai ler aqui e se chama como é que Deus faz uma coisa dessa com Elias. Deus fala para Elias assim, ó, você vai lá para Genezaré. Não, é outro esse nome. Eu acho que essa cidade não é outra, me perdoe, meus irmãos, porque eu estou misturando aqui as bolas. Você vai para lá, que eu já dei a ordem, com uma viúva, uma mulher viúva, que ela vai te alimentar. Foi dito e certo, ele foi lá, encontrou a viúva, só que a viúva estava pegando uns pauzinhos de lenha para fazer um fogo. E Elias fala para ela assim, ei, busca lá um copo com água para mim. E ela levantou e foi buscar essa água. Mas ele pega e fala assim, não, e aproveita também, faz um punhado de farinha. Vixe, aí apertou a viúva. Olha o que Deus fez. Mandou Elias para cada viúva que estava fazendo o último alimento dela para morrer, ela e o filho. Meu Senhor, é o seguinte, eu tenho lá em casa só um punhadinho de farinha e um restinho de azeite na botija. E eu vou fazer um bolo para mim e meu filho comer e morrer. Esperar morrer, porque não tem mais nada. Não chove. Aí Elias fala para ela assim, não, então faz o seguinte, você vai lá, faz mesmo o bolo, só que você vai fazer um mais pequeno para mim primeiro. Olha, e deixar a viúva para depois. E ela foi, Natália, lá. Não questionou nada. Obedeceu a voz do profeta. E eu creio que ela teve muita fé. Foi lá, preparou. Elias comeu. E ela comeu também. A palavra do Senhor pega e fala. Está lá em 1 Reis, capítulo 12, 17, eu acho. Deixa eu ver aqui. 1 Reis. Não gosto de ficar fazendo rascunho, que perco tudo, mas eu vou achar aqui agora. Está aqui, ó. A viúva de Sarepta. Então, depois disso tudo, aí Elias fala para ela assim, ó. Porém, disse ela, primeiro falou, vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouquinho de azeite na botija. Veja aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias disse, não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porém faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz para fora. Depois farás para ti e teu filho. Porque assim diz o Senhor teu
Deus de Israel, a farinha da panela não vai se acabar, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele, e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou. Amém? Todos estão entendendo o que eu estou querendo dizer para a igreja? Primeiro foi para mim. Então ataca. Fé. Mas aí por que o irmão Dado está lá fazendo essa ladainha tudo, está lá em Mateus, vai vir aqui agora para falando de Elias? É pelo seguinte, meus irmãos. Porque nós também esquecemos de um pequeno detalhe. Jesus falou assim, eu falei aqui agora mesmo, que ele mandou nós procurar primeiro as coisas de cima, não foi? Que as coisas daqui são passageiras. Mas aquele que perseverar mesmo nas dificuldades e procurar as coisas de cima, Deus vai providenciar o restante que nós precisamos para comer, para vestir, né? Para sobreviver, enfim. Porque o nosso Deus é fiel. O nosso Deus é verdadeiro. Quando o Senhor fala buscar primeiro as coisas de cima, porque hoje, nós como igreja, nós como a noiva, esperando o noivo, qualquer pequena dificuldade vai nos abalar. Esquecemos que o Senhor falou essas palavras, de buscar as coisas de cima. E nós insistimos em vir para a casa do Senhor e buscar só aquilo que é material. Nós queremos um carro bom, uma casa boa, dinheiro no bolso, a cura das nossas enfermidades físicas. Pedimos coisas para Ele, que Ele pode nos dar muito mais e nós não pedimos. Por exemplo, para as coisas acontecerem na nossa vida, nós pedindo, mas se nós não tiver fé, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Não precisa dos irmãos responder, responde para vocês mesmos. Quantas vezes, no mês, no ano, vocês dobraram os seus joelhos, ficaram em pé, levantaram as suas mãos para cima, falaram com o Senhor e pediram para Ele assim: Senhor, aumente a minha fé, ou me dá fé. Porque às vezes a coisa aperta tanto, meus irmãos, que nós não temos nem fé. Fica tudo abalado nas nossas vidas. Nesse mesmo livro que nós estamos lendo, um pouquinho atrás, fala de Pedro. Eles andavam com Jesus, viam os milagres que Jesus fazia. Aí quando Jesus vem andando sobre o mar para chegar ali naquele barco, eles ficam espantados. Aí Pedro vai tirar a prova: Senhor, assim é o Senhor mesmo, manda que eu vá sobre as águas até onde que o Senhor está. Jesus fala assim: venha. Pedro foi corajoso até aquele momento, ele deu aquela coragem e foi. E começou a andar Pedro por cima das águas. Só que o vento batia, a água balançava e ele teve medo. E o medo faz que a fé se acabe. E ele começou a afundar. E ele gritou para o Senhor socorro, e o Senhor pegou na mão dele. Homem de pequena fé. Está um pouquinho mais atrás aqui. Aí quando chega aqui, a cura daqueles que tocam na orla da veste de Jesus. Jesus estava conhecido, não estava? Ele já tinha rodado bastante. Eu não afirmo, mas creio eu, que essa notícia que chegou de Jesus lá em Genesaré, foi aquela mesma mulher lá do fluxo de sangue que passou a notícia. Olha, eu toquei na orla da veste dele, mas toquei com muita fé e o Senhor me curou. Então a palavra nos fala que assim que o Senhor chegou lá,
os homens daquele lugar deram de conhecer a Jesus. Aí eles pegam, movidos de muita fé, começam a andar nas cidades vizinhas, naquele lugar ali, naquele povoado, pegando as pessoas doentes, os acamados, os enfermos, e levavam até Jesus. E eles tinham assim, ó, se ele deixar que nós tocamos, pelo menos nas suas vestes, nós seremos curados. E a palavra diz assim, ó, e todos os que tocavam nas vestes de Jesus foram curados. Mas tocaram pela fé, não foi? Então a palavra de hoje é fé, não é fé? E nós vamos ter fé a partir de hoje, não vamos? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas, como eu estava falando, agora é só para encerrar, já estou encerrando mesmo, que eu sou pontual. Eu passei 5 minutos já. Vamos pedir mais para Deus. Vamos pedir mais para Jesus. Nós vamos pedir com mais fé. Vamos pedir com mais convicção que Ele é Deus. Vamos pedir com a certeza que nós vamos morar no céu com Ele. Mas vamos pedir ao Senhor a vida eterna. Porque Ele é poderoso, que Ele pode nos dar a vida eterna. Ele pode nos salvar de toda a perdição que há nesse mundo. Vamos pedir isso para Deus. Vamos pedir isso para Jesus. Vamos pedir fé. E mais além da fé, Senhor, me dá as coisas lá de cima. Eu quero ir morar no céu. Quantos aqui querem morar no céu? Isso aqui tudo é passageiro, meus irmãos, não é? Nós estamos aqui, vamos falar assim, arrendamos essa terra, mas o dono dela é Deus. E Ele vai nos proporcionar um tempo por aqui. Mas enquanto nós estivermos aqui, vamos adentrar na casa do Senhor com mais fé, pedir tudo que nós almejamos com mais fé, mas acima de tudo, vamos pedir ao Senhor que Ele nos dá a chave do céu. Irmãos, a vida lá é maravilhosa, com certeza. O próprio Jesus fala isso. Lá é maravilhoso. Eu quero ir morar no céu. Tomei uma esfrega do Senhor, que eu tenho que ter mais fé. Tomei uma esfrega do Senhor, que eu tenho que saber pedir. Tomei uma esfrega do Senhor, que eu tenho que pedir para Ele todos os dias a chave do céu. Porque o nosso inimigo, ele trabalha 24 horas por dia. É para tomar a nossa coroa. É para nos tirar essa chave que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. A chave de ir para o céu. A chave de ter uma vida eterna. De nós ir para uma terra que não tem mais dor, que não tem mais rancor, que não tem problema, não tem que ficar preocupado com cheque voando no mundo, não tem nada mais, acabou. Então, meus irmãos, hoje é domingo, todo mundo sabe disso, né? Amanhã é segunda-feira. E que o Senhor possa adentrar nos nossos corações, nos capacitar, nos fortalecer, nos dar ânimo. Que o Senhor possa alargar os nossos passos, pode alargar os nossos caminhos, que Ele possa abrir um mar para que nós possamos passar. Porque eu sei que assim como eu, todos que estão aqui, sem exceção, até as crianças, necessitam de Deus, necessitam do mover de Deus, necessitam do agir de Deus.
procurar quem que não precisa do agir de Deus, é que ninguém vai falar nada, porque todo mundo precisa. Ninguém está tão bom que Deus não possa melhorar alguma coisa para vocês. Todos creiam nisso? Acredita que a segunda-feira vai ser uma segunda-feira melhor? Cheia de esperança. Esse negócio dessa política, essa corrupção, às vezes nós ficamos deixando isso infiltrar na nossa cabeça. Crise, aquilo outro, e nós vamos deixando, vamos ficando com as nossas vidas ofuscadas. Aconteça o que acontecer, vamos baixar nossas cabeças, vamos trabalhar, vamos buscar o nosso Deus, vamos crer e acreditar que um milagre vai acontecer na vida de vocês e na minha vida. Amém? Eu agradeço, pastora Benedita, a senhora, essa oportunidade. E quando nós formos úteis, estamos aí. Obrigado.